cinema. Estamos hoje no último episódio dessa temporada de 2025, que começou com um especial sobre o Oscar. Nós estamos num formato novo, que tem mais cara de bate-papo, onde a gente mistura a gastronomia com o cinema de um jeito bem gostoso na conversa. E a receita, a sinopse do filme, tudo isso você encontra no blog do Temperos, né? Hoje nós vamos comentar sobre o Conclave. O Conclave foi um dos indicados, né, que recebeu várias indicações. É aquele cinema clássico, né, aquele que eu costumo chamar de cinemão, né? E então a gente sempre começa aqui com o Rafael, que sempre dá umas aulinhas aí pra gente, né? Rafael, eu queria que você falasse sobre esse gênero, né? Acho que eu posso chamar de gênero, Sim. Né? Que é um cinema clássico mesmo, que ele segue uma linha, uma estrutura linear, tudo. Na minha opinião, é um filme tecnicamente perfeito, né? Então eu queria que você comentasse um pouco sobre o gênero. E o Conclave, ele fala de um tema também que para nós é muito, assim, a gente sempre se envolve, né? Que é a escolha do Papa, e tudo que envolve aquele que a gente imagina que envolva, né? Essa escolha, independente de religião ou de crença, ele fala muito de poder, eu acho, né? Então eu quero que você fale um pouco sobre isso. Interessante, Fátima, você tocar na questão do clássico, porque esse filme ele tem uma coisa, né, que eu acho interessante, não só em um elemento dele, mas em alguns, porque é aquele filme em que a montagem é muito boa, só que a gente não vê, entre aspas, a montagem, né? A direção de arte é muito boa e a gente não vê. Por que eu digo não vê? Porque ela tá tão integrada àquilo que a gente se sente parte daquilo e dentro daquilo e aquilo não fica, né, jogando na nossa cara. Sim, né? é isso que eu acho. A gente entra num fluxo que realmente... Uma coisa natural. Parece que você está vendo que está acontecendo de verdade ali. Exatamente, né? Eu até conversava outro dia com um amigo meu sobre a direção de arte desse filme, né? Que você, obviamente que eles não filmaram dentro do Vaticano, né? Mas eles reproduziram uma boa parte do Vaticano em estúdio. Só que ele tem um poder de colocar a gente tão bem dentro daquela estrutura que a gente se sente ali de uma tal forma que a gente passa, entre aspas, a não enxergar aquela direção de arte de tão boa Sim. que ela é, de tão funcional que ela é, né? Em todos os seus detalhes, né? E ele é um filme de clausura, né? Um filme que a gente está o filme todo praticamente dentro do Vaticano. A gente não está vendo o mundo lá fora, a gente não está vendo nem as pessoas que estão lá fora esperando pela fumacinha branca, né? Porque tem pessoas que ficam ali, né? Naquela área grande ali em frente ao Vaticano, aguardando a fumaça, e a gente não vê essas pessoas. A gente está o tempo todo no lugar dos cardeais, participando daquele momento chave ali para eles, que é a votação, a escolha de um novo Papa. O filme começa com a morte do Papa anterior, e aí dá-se início a todo aquele processo do conclave para a votação. Eu gosto muito como ele constrói esse mundo interior e como ele, de certa forma, nos impede de ter contato com o mundo exterior, o que culmina com aquela cena, também não quero contar muito aqui, com uma entrada abrupta do mundo exterior dentro do mundo interior, né? Abrupta e violenta, literalmente violenta, que a gente não está vendo do lado de fora, mas é como se aquele lado de fora estivesse empurrando, tentando entrar, tentando sufocar. E, ao mesmo tempo, uma crítica à igreja como um lugar fechado, como um lugar que, me parece, não tem contato com o lado de fora, não toca o lado de fora. Né? Eles estão ali, vivendo no mundo deles, fechado no lugar deles, impermeáveis até certo ponto, né? Ao que está acontecendo lá fora. Eu acho que o filme ele consegue fazer uma crítica religiosa incrível e, ao mesmo tempo, com personagens muito humanos. Mesmo os personagens que a gente pode identificar como figuras malvadas ou contrapontos ao protagonista, a gente vê que tem humanidade ali. Né? A gente vê que não são vilões escarrados, não são vilões estereotipados, não é isso, né? Mas que é um processo político. Sem dúvida nenhuma é um processo político e existem artimanhas de alguns ali cardeais que querem assumir o poder. Porque, na minha opinião, é um filme que fala mais de poder do que de religião, de crença. Com certeza. Né? Esse filme, quando eu peguei para assistir faz pouco tempo, eu fiquei com dúvida de como que ia ser essa dinâmica, né? Mas essa imersão que você tem dentro do filme a partir
daquele momento que você olha e não tem fora, né? É só ali, é só aquele ritual deles, toda aquela organização, as cores, o trabalho das cores, né? Os cardeais usam vermelho, as mulheres usam azul ou preto, daí tem os outros que só usam branco, e essa montagem toda é maravilhosa. E esse filme fala muito também sobre conflito. Muito sobre conflito, principalmente do personagem principal, que desde o começo ele já tá num conflito interno. Sim. E lidando com isso dentro de um ritual que ele tem que coordenar e gerenciar. Uma cena maravilhosa, ele olhando pro espelho e falando: você é gerente, gerencie. E é isso. É isso. O filme inteiro é conflito, é organização e tem reviravoltas, plot twist. Esse filme é muito intenso, é o cinemão mesmo. É o cinemão mesmo, né? Ele é bem claro. E quando eu digo assim, tecnicamente perfeito, porque isso você colocou melhor do que eu não saberia dizer dessa forma. Mas a montagem dele, a direção, você não sabe que ela tá... Não parece que você tá vendo um filme, gente. Parece É um que você fluxo tá... invisível que você vai navegando, né? Exatamente. E eu sou muito ligada em edição de som. Então, eu achei a edição de som dele perfeita. E a trilha sonora é muito perfeita. Né? Então, é aquela coisa assim... E você, como que você viu? O que você olhou de especial ali, Jader? Olha, todo filme que retrata religião retrata rituais, né? Então eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que enaltecer ao diretor, né? Você trazer um ritual dentro de toda a rigidez que tem, só que num outro contexto, né? Vamos colocar aí, a gente tá falando de um ritual, eu nem posso falar mais secular, né? É uma coisa muito antiga que até hoje é regido pelas mesmas leis. Então, assim, trazer isso para um contexto hoje de mundo conectado, você criar essa clausura e, ao mesmo tempo, ter essas questões pessoais. Porque é isso. Hoje é difícil você se ver recluso, né? O filme te coloca isso, recluso, vendo como que gerencia aquela situação. Então, acho que isso, para mim, impactou mais dentro desse filme, fora as interpretações, né? Acho que, assim... A maneira como que os atores passam as angústias, os problemas, as questões políticas, né? Como que eles fazem esse jogo que não era para ser um jogo político, é simplesmente um momento triste pela dor da perda e elencar uma pessoa nova para conduzir um trabalho que sempre se diz em prol de todos, né? Então, assim, isso tudo foi uma coisa... Escolhas muito felizes em tudo, né? Cores, som... montagem, parte estética, acho que isso tudo torna o filme grande como ele é, e a experiência maior ainda. Eu acho que a experiência do filme até o final, né, que a gente não pode falar aqui, é o que deixa o filme que explode tua cabeça e fala, meu Deus. Ele vai construindo ali como pecinhas, né, a chegada de cada cardeal, né, chega um, chega outro, a gente vai conhecendo aos poucos cada um dos cardeais. E o roteiro é brilhante, né? Porque ele vai jogando aos poucos cada um, a gente vai descobrindo as intenções de cada um. E ao mesmo tempo tem aquele último cardeal que chega quase de canto, que tá ali, né? Que é o latino, justamente um cardeal latino, né? Ele estava, acho que, numa missão em um país do Oriente Médio, né? Que ele conta que ele estava num país em conflito, tal. E chega esse cardeal. Tem a personagem feminina da Isabella Rossellini. Que, aliás, eu gostaria de fazer um parênteses. Agora vem. Agora vai, né? Porque tem que ter um tempero, uma pimenta aqui, como diz o Jário. Eu achei que a interpretação dela foi ok. Eu não achei que ela fez nada para ser indicada. 8 minutos, né? Eu nem contou. Não, é muito mais uma presença do que uma interpretação. Eu não achei que ela fez nada para ser indicada a coadjuvante. Me pareceu aquelas coisas da academia, porque ela não ganhou não sei quando, então vamos indicar agora. Porque eu achei que a interpretação dela foi ok, nada ruim, mas nada que me chamou atenção. Que mudou o curso, né, da coisa. Que mudou o curso, exatamente. É curioso, né? Porque às vezes, é o que eu digo, às vezes a presença é tão forte de um ator que sobrepõe até, você fala assim, poxa, mas espera aí, né? Eu acho que aconteceu um pouco isso, vamos lembrar daquele caso da Judi Dench, por o Shakespeare Apaixonado também, que ela fez a rainha. Acho que ela aparece ao mesmo tempo, acho que é 8, 5 minutos no filme. E ganhou o Oscar. Mas você vê que é tão forte a presença do ator. Mas diferente da Fernanda Montenegro, que apareceu, acho que 2 minutos no Ainda Estou Aqui. Se fosse americana, teria sido indicada ao Oscar. Exatamente. Quebrou todo mundo em 2 minutos, sem abrir a boca. Mas é um ponto interessante que você levantou, né? Talvez não seja tudo isso, né? A força do filme acabou empurrando, né? Eu achei também que ela não... Sabe, que eu achei que foi demais. Né? Mas tudo
tudo bem. Mas em compensação, o Ralph Fiennes tá incrível, né? Sim, Nossa. ele tá incrível. O Stanley. O Stanley também, Tucci, foi esquecido, né? Coadjuvante Stanley Tucci, poderia ter sido indicado. Né? Ele foi. Não tá em coadjuvante, não. Stanley Tucci? Não. Não tá? Não tá. Ele tá muito bem. O próprio latino lá Sim. tá muito bem. Tá ótimo também, também. né? Então, mas eu achei que eles, assim, estavam se destacando muito mais e a Isabela, mas é aquelas coisas, né? Também é uma coisa pessoal. Acho que a questão da presença dela ali, né? É. Ela estando ali, vendo tudo, não falando nada, te traz aquela angústia de se ela abrir a boca, ela vai falar muita coisa. E quando ela pega pra abrir a boca e falar, quem não gosta de uma boa fofoca? Esse filme é basicamente sobre isso. Quem não gosta de uma boa fofoca. E ela tá ali, ela fala, tem uma fala, se eu não me engano, assim, completa, e ela muda completamente e vira o jogo. Tem isso também, que aquela fala dela, ela é importante. Sim, ela tá em alguns momentos chaves ali, né? Que ela vai mudando. Aliás, o curso. agora pegando o Jaderson. Eu achei uma cena muito bonitinha. Eu já até sei qual é. A cena dos capeletes. Né? Porque pra mim, capelete é aquele que você vai e compra pronto o pacotinho. Porque dá aquele nozinho, ninguém merece. Mas, gente, é coisa de freira aquilo. É coisa de quem tem paciência. Não, tempo. Mas é cultural, né? A gente não... Vamos falar assim, a gente não imagina isso na nossa rotina. Porque a gente nunca viveu isso. Mas na Itália isso é cultural. Assim, não é que não existe tempo. Já tem o tempo dedicado para isso. Já é normal. Não pode existir tempo para outra coisa, mas para fazer o capelete, o tortelli, que é o tortellini, né? Que é o capelete pequenininho, né? Que faz muito na região de Firenze. Então, assim, já existe, né? Porque imagina o tanto que tinha que fazer para aquele monte de cardeal, né? Não, mas é isso, é uma coisa emblemática, né? E eu acho que até a construção de trazer isso, essa preparação no meio de toda essa confusão, que é uma preparação clássica italiana, habitual das famílias e ao mesmo tempo que exige que você fique recluso. Olha só. Entendeu? Que é isso, você vai fazer um capelete, você vai ficar recluso, você vai fechar a massa à mão. Pra vocês terem uma ideia, um bom capelete, você nunca vai comer um bom capelete fechado à máquina. Não tem uma máquina que fecha um capelete com a quantidade de recheio certa se não for com a mão. Então, assim, as melhores massas que vocês vão comer, os melhores capeletes que vocês vão comer, tem que ser feitos à mão, certo? Alguns restaurantes, inclusive, privilegiam fechar o capelete na hora. Então você faz o pedido, entra na cozinha e eles fecham na hora o capelete. Tá fresco. Assim. Quer dizer, tem coisas que as máquinas não conseguiram ainda resolver. Não, vamos ver a IA agora, né? Perguntar pra IA, por favor, faça como eu faço um capelete, né, na máquina. Mas essa cena é isso, né? Eu acho que é um diálogo, não sei se foi intencional, né? Mas dentro do filme também traz uma narrativa de paciência, de tempo, de lugar fechado. Né? Parece que o tempo parou, né, naquele mundo. Você não sabe o que vai acontecer, todo mundo parou, né? É muito louco. E isso que você falou é muito interessante. Isso que eu adoro, misturar essa coisa na gastronomia. Ou seja, você precisa estar fechado, enclausurado, com o tempo, focado para fazer um bom capelete. Eu acho que até não teria fechado, mas você vai precisar de um momento em que você vai ter que ter uma desconexão. Tipo, você pode estar em qualquer lugar, mas se você for se dedicar para aquilo, você vai ter que estar intimamente ligado com aquilo. Ele não vai ficar parado ali e vai acontecer, como várias preparações da cozinha. Você vai ter que fazer e você vai ter que estar ali presente, que eu acho que é isso que o Conclave fala, da presença de cada um, da presença... Que é o mundo humano. Isso, ainda, né? Da situação, né? Da situação. Então, acho que trazer essa cena foi um diálogo muito legal. É um lugar onde você ainda guarda os velhos rituais para tudo. Porque a votação é um papelzinho. Total. Né? Não é igual na Câmara Municipal que você aperta botão. Ainda é papel, né? É um papelzinho que vai lá e entrega. E cada um levanta e vai lá e leva. Eles mantêm essa tradição. Exatamente. Muito interessante. E a receita, você vai deixar uma receita de capelete, ensinando a fazer o nozinho. Eu vou dar 2 propostas. Eu vou deixar a receita de capelete, mas eu vou deixar principalmente uma receita de um molho bem gostoso, para quem quiser comprar o capelete. Também, porque assim... Na Oliver a gente encontra o capelete? Sabe que é uma das massas que eu não faço. Por conta da demanda do tempo, né, da nossa produção. Mas olha, tem
capeletes fantásticos em Jundiaí, vocês estão muito bem servidos, tá? Mas vou deixar a receita lá do meu capelete, que até a Mariana, minha esposa, ela fala que a gente tá casada há 13 anos, esse ano a gente completa 13 anos, e ela fala que acho que eu fiz capelete 2 vezes pra ela. Uma quando a gente tava namorando, então já vê que é uma preparação tendenciosa. Mas é porque dá muito trabalho e assim, mas eu vou deixar a receita, quem tiver dúvida... Não, e eu adorei você falar que vai tirar de molho, porque a gente tá muito acostumada a comer o capelete em brodo, com uma sopa. Sim, também. É gostoso, uma delícia, mas a gente não tem mais inverno aqui, né? Então, às vezes, você quer comer um capelete com molho, né? Mas vou deixar lá uma receitinha pra vocês, quem tiver dúvida, até quando for fazer, manda mensagem, a gente vai estar por lá pra comentar e se divertir junto com vocês fazendo capelete. Chama a família toda, é isso aí. Ele é muito assim, né? O capelete é muito assim, com a família toda, né? Mas o conclave, assim, uma coisa que ele... Eu vou voltar num ponto que eu falei, que é a edição de som. Sim. Assim, não sei se porque o primeiro filme que eu trouxe no Movie com Art foi Vermelho como o Céu. Nossa, que ele fala... Lá se vão, o quê? 14 anos já, Fátima? 17. 17 já? 17 anos. Caramba. Né? Que ele fala um dos maiores editores de som da Itália, né? Que ele era cego e ele adorava cinema e ele começou a fazer um cinema que ele pudesse se envolver, se divertir. Então, por isso que ele começou a trabalhar o som. E assim, no conclave eu comecei a prestar atenção, acho que porque eu me envolvi com isso, que você fala de você não perceber a direção de arte e tudo, e eu fiquei assim apaixonada pela edição de som dele, sabe? Aquela coisa de você ouvir um barulhinho do papel se dobrando. Exatamente. Quando estava entregando. Exatamente. Né? Eu acho. Esse filme tem uma coisa que eu gosto muito, logo quando ele começa, não estou dando spoiler, que é o comecinho do filme, tá, pessoal? Mas eu gosto muito daquela... Quando o Papa que faleceu, ele é levado para uma ambulância, né? E ele coloca... E a câmera fica em cima de onde o Papa está morto ali mesmo, né? Ele é colocado dentro de um pacote ali de um cadáver, né, humano. E a câmera fica um bom tempo ali, né? Porque ele parece que está querendo dizer pra gente, olha, é físico, esse mundo aqui ele é físico, você pode tocar ele. Tá? Você está entrando num filme que você... Pode parecer espiritual demais por se passar no Vaticano, mas olha, o fim de todo mundo é igual, né? Você pode ser um papa, você pode ser um simples mortal, mas você vai ser, né? Infelizmente você vai ser levado para uma ambulância também, você vai ser colocado dentro de um recipiente plástico, né? E isso é muito forte. Quando começou o filme eu vi aquela imagem e falei, gente, né? O fim é igual para todos, né? Não tem jeito. Isso me pegou muito. Isso que é gostoso, né, do papo sobre o cinema, porque você começa a dar vontade de ver o filme de novo, né? Você começa a ver detalhes que eu não vi, né, que você não viu, então é muito interessante. Eu gosto muito desses detalhes, né, acho que são muito preciosos aí. Bom, nós estamos terminando aqui a nossa temporada sobre o Oscar 2025, mas a temporada do Tempero de Cinema 2025 continua, a gente só terminou o especial sobre o Oscar. Eu quero agradecer muito vocês que estiveram aqui nesses 4 episódios comigo, né? Vocês que fizeram o programa, né? Poxa, muito obrigada, Rafael. Você sabe que você mora, é o tempero principal aqui do cinema. Poxa, Fátima, obrigado. Já são anos que a gente participa, que a gente faz junto esse programa, é sempre um prazer. E Oscar já virou um ritual, né? Sim. Todo ano eu fico esperando a Fátima aparecer aqui no meu WhatsApp. Mas não chamou eu ainda? Não chamou ainda? Já saíram as indicações já, Fátima. Cadê você? Mas obrigado, Fátima. Obrigado pela parceria e conte comigo pro Oscar 2026 também. Ah, com certeza. E olha lá que acho que eu vou contar com você antes, hein? Deixa a sua rede social. Dá spoiler aí. Vou dar spoiler. Gente, meu site é palavrasdecinema.com para encontrar um pouco do que eu faço, do que eu penso, tá lá. E nas redes sociais, Rafael Amaral, tô por lá também. Jaderson, muito obrigada. Você trouxe um tempero muito especial para essa série sobre o Oscar. Um olhar, assim, de quem está prestando atenção naqueles detalhes que às vezes a gente não vê. E gravar perto da hora do almoço deixa a gente com fome. Essas coisas que você tá falando aí. Eu preciso ver o que vai ter lá na minha cozinha agora, que eu tava aqui, né? Eu, como crítico de cinema, sou excelente cozinheiro, né? Acho que é bom deixar esse registro, mas eu acho que a cultura, a gastronomia, cinema, essas camadas são muito legais, a gente ter pessoas plurais para falar sobre, né? Então, eu sempre agradeço o convite, né? A Fátima tem um carinho tremendo
pela gente, pelo nosso trabalho lá no Live. E é um prazer sempre falar, e eu, de verdade, o nosso hobby, né, meu e da minha esposa, é assistir TV, porque é um momento de desconexão, então, cinema, série, o que for, principalmente coisas que a gente acredite que vá nos somar como pessoa, acho que isso é muito importante. Poder falar sobre é uma delícia também, ainda mais com uma galera tão sensacional como estava aqui. Obrigada. E deixa aí sua rede social pra É o gente. Caso Olive, quem quiser me acompanhar lá, conhecer um pouco do Olive, né? O nosso projeto aqui em Jundiaí, que esse ano vai pro 8º ano que a gente está lá com o nosso espaço. E quem tiver dúvida de alguma coisa, quiser bater um papo sobre gastronomia, cinema, fala com o Rafael. Quem quiser falar um pouco sobre gastronomia, manda mensagem lá pra gente, a gente adora compartilhar, né? Essa é a nossa mote lá no Olive. Obrigada, Jana. E o Moisés, foi uma grande surpresa trazer você aqui. Meu querido do Movie com Arte, que ele vai em quase todas as sessões, Sim. né? E muito obrigada, Moisés. Você contribuiu muito, foi muito gostoso. E deixa sua rede social aí pra gente. Perfeito. Fátima, muito obrigado pelo convite. É a primeira vez que eu participo de uma dinâmica de bate-papo sobre cinema, né, enriquecedora, né? Jaderson, Rafael, você aqui ministrando tudo, achei sensacional. Muito obrigado novamente. E quem quiser me acompanhar, @omoisésmedrado, fala um pouco de cinema, fala um pouco de comunicação, estou aí à disposição. E muito obrigada para você que acompanhou essa série com a gente e aguarde que aí vem coisa nova, tá bom? Não esqueça, a sinopse dos filmes, as receitas estão todas lá no blog do Tempero.